Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e é o seguinte, cara, hoje eu vou responder pra vocês uma pergunta que eu vejo muito por aí, que é: fone Bluetooth perde qualidade? É uma explicação um pouco complexa, tá? Não é tão simples quanto sim ou não. E o objetivo desse vídeo é justamente explicar todas as questões que permeiam aí essa dúvida, né? Tem alguns aspectos nos quais a implementação de um fone Bluetooth pode até trazer uma qualidade melhor do que um fone cabeado, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim e, sob alguns aspectos, fones Bluetooth nunca vão chegar no nível de um fone cabeado. Mas é isso, eu vou explicar para vocês um pouco dessa história. Bom, primeira questão se eu tivesse que responder, tá, hoje, de forma simples, se Bluetooth perde qualidade, eu diria que não, tá? Bluetooth, hoje em dia, já chegou num nível muito bom de reprodução sonora. Por quê? O que é um fone Bluetooth, na verdade? Quando você tem uma cadeia de reprodução, tá, de um sistema de som, até você chegar no alto-falante, você tem um caminho, né? Você tem um caminho desde a mídia, que seria meio que assim, onde está gravada a música, vamos dizer assim. Então, tipo, tem um caminho entre essa mídia e o alto-falante, tá? Hoje, praticamente todos os sistemas são sistemas digitais, né? Ou seja, você escuta áudio digital. E aí você tem, entre a mídia e o alto-falante, o transdutor, você tem o DAC e você tem o amplificador. Então, quando você pluga um fone no seu smartphone, por exemplo, o seu smartphone tem arquivos digitais e esses arquivos digitais precisam ser transformados para analógicos para que aí sim eles sejam enviados para o alto-falante. E quem faz a conversão digital analógica é o DAC e quem amplifica o sinal que sai desse DAC é o amplificador. Então, são meio que dois componentes necessários numa cadeia de reprodução. Eu já fiz um vídeo falando assim bem extensamente sobre amplificadores e DACs. Acho que seria legal você ver esse vídeo antes de ver esse aqui, então dá uma olhada aqui em cima caso você não tenha visto. Mas o ponto é esse, você tem sempre essa cadeia. Por quê? Em resumo, os arquivos que a gente, assim, o áudio que a gente ouve hoje em 99,9% das ocasiões é áudio digital. Só que ele precisa ser transformado para analógico para chegar no alto-falante, porque o alto-falante é um item mecânico que funciona só com sinais elétricos analógicos normais. E conexão Bluetooth é uma conexão digital. Tá? Ou seja, se você tem no fone de ouvido um alto-falante e ele está recebendo sons, dados digitais, tá? Que conexão Bluetooth, mais uma vez, é uma conexão digital, você precisa internamente no fone ter um amplificador e um DAC. Então, fones Bluetooth, na verdade, atuam meio que como sistemas completos. E é aí que vem meio que assim a vantagem e a desvantagem. A vantagem é a seguinte: quando você vai desenvolver um fone de ouvido, você tem um projeto acústico, tá? O alto-falante em si, ele obviamente, né, responsável por grande parte do resultado que a gente ouve, mas existe um projeto acústico ali em volta também. Então imagina um fone totalmente passivo, né? Um fone cabeado normal, né? Como é que você chega na resposta que você quer daquele fone? Bom, você tem como mexer na resposta dele de forma mecânica. Tá? Então você vai usar um alto-falante de um determinado tamanho, que usa um diafragma de um determinado material, usa um ímã que está posicionado de um certo jeito, aí você tem o material que está atrás do alto-falante, você tem a ventilação do alto-falante, você tem o material da concha. Tudo isso vai afetar a resposta do fone de ouvido, tá? Tudo isso. Então, assim, existe tanto assim o desenvolvimento de um alto-falante quanto um projeto acústico para que você consiga chegar no resultado sonoro que você quer, tá? Como projetista de um fone de ouvido. Então, assim, em fones passivos, isso tudo é feito mecanicamente, né? Ajustando esse tipo de coisa, né? Tudo ali em volta do fone, né? De material, de formatos, tudo vai afetar como esse fone soa. Quando você tem um fone digital, tá? Você tem meio que assim a oportunidade de implementar um DSP, que é Digital Signal Processing, tá? Para que você consiga fazer essas mudanças, vamos dizer assim, essas interferências de forma eletrônica. Então, vamos supor, eu tenho um alto-falante que, eu tô achando que naquela implementação, daquele jeito ali, ele tá com alguma ressonância nos graves, tá? Tem algum pico ali nos graves, vamos dizer assim.
Se eu tenho um fone passivo, né, eu vou ter que achar uma forma mecânica de matar esse pico nos graves, certo? Só que se eu tenho um fone digital, né, eu tô simplificando isso, né, dizendo fone digital, mas eu quero dizer, se eu tenho um fone Bluetooth, né, e no que isso implica? Implica que dentro do fone eu tenho já um DAC e um amplificador, eu posso com, assim, relativa facilidade meter ali um DSP e aplicar meio que uma equalização permanente. Então tudo que vai entrar ali naquele DAC, ele vai passar também pelo que seria um filtro. Então, assim, esse filtro vai tirar um pico em 100 Hz, por exemplo, entendeu? Então, assim, tudo que esse fone vai fazer, né, todos os sons que vão chegar nesse fone, automaticamente ele vai equalizar, ele vai tirar esse pico dos 100 Hz, entendeu? E isso abre possibilidades muito interessantes, porque assim, eu lembro de um caso, já falei sobre isso aqui algumas vezes, do Parrot Zik, tá? Que foi um fone, foi um dos primeiros fones Bluetooth com noise cancelling, assim, meio que mais high-tech, sabe? Que tinha, tipo, controle por toque e tudo mais. Acho que foi o primeiro que trouxe isso tudo. Eu lembro que eu tive um, e era um fone que, assim, ligado, ele era muito bom. É um fone que, assim, eu tinha uma personalidade, sabe, muito, muito tranquila, equilibrada e tal. Se você desligasse o fone e plugasse ele no celular, ele é um dos piores fones que eu já ouvi na minha vida. Tranquilamente, assim, é muito pior do que fone de camelô. Muito pior. Horroroso, mas muito ruim mesmo. Então, o que estava acontecendo ali? A Parrot, né, a empresa que desenvolveu esse fone, ao invés dela ter trabalhado na acústica dele, mexendo no alto-falante, mexendo no formato, mexendo nos materiais e tudo, ela meio que fez todo esse projeto de forma eletrônica. Então, assim, ela matou reverberações, ela ajustou a resposta em frequência, né, tirou picos, adicionou, né, coisas enfim, ela fez meio que tudo isso de uma forma digital, entendeu? E não, isso não é necessariamente pior do que você fazer isso, tá, analogicamente. Assim, é claro que assim, no falante ele tem limites que precisam ser respeitados, né? Você não vai conseguir, tipo, fazer um negócio que vai além sei lá, de uma quebra de cone, por exemplo. Né? Chega uma hora que o alto-falante não vai aguentar, né? Tem coisas que você não vai conseguir resolver, tipo resolução, sabe? Velocidade, tem limitações físicas ainda, mas em termos de tonalidade, tem muito que você consegue fazer com DSP, entendeu? E um fone Bluetooth, ele justamente te dá essa oportunidade. Um outro exemplo é o Sony WH-1000XM3, né? Um fone que eu tinha. Eu lembro que ele desligado, ele tinha ele tinha muito pouco subgrave. Ele tinha um decaimento muito forte ali nos subgraves. Quando você ligava o fone, isso não existia. Esse é um exemplo, né? Eu não consigo pegar um alto-falante que tem uma deficiência nos subgraves e acusticamente resolver isso, porque é um decaimento natural, ele não vai responder ali abaixo né, daquele decaimento. Eletronicamente eu consigo resolver esse problema, entendeu? Porque eu consigo subir ali os subgraves por meio de o que seria, na prática, como uma equalização, entendeu? Então, assim, os fones Bluetooth, eles abrem essa possibilidade, sabe? De você trabalhar bastante no âmbito digital ali, né? E fazer correções de forma digital na resposta dele, né? Para você chegar onde você quer. Então, assim, isso é como se, tipo, sei lá, você pegasse o que é uma limitação e trabalhasse meio que a seu favor, entendeu? Então, assim, de novo, existe um limite para onde, até onde você consegue ir com isso, né? Por exemplo, eu não vou conseguir pegar um fone Bluetooth, né, e fazer alterações ali via DSP para ele chegar na velocidade de um fone eletrostático, tá? Ou, putz, cara, no nível de impacto nos graves de um fone planar magnético, né, de alto nível. Então, assim, você vai ter limites nisso. Mas o ponto é que você consegue fazer hoje coisas muito boas via Bluetooth, entendeu? Quer dizer, não é nem o via Bluetooth, assim, é via digital. E o ponto é que um fone Bluetooth, ele já tem tudo ali dentro integrado, entendeu? É possível você fazer tudo isso que eu tô falando num fone passivo, sim, né? Porque eu posso pegar e aplicar todas essas correções de DSP, vamos dizer assim, no computador, tá? Então, assim, fazer correções na resposta no computador. Mas aí, assim, você depende que a pessoa tenha o computador para poder implementar tudo isso, né? Algum software bom de equalização, né? Para fazer as correções e tudo mais. Num fone Bluetooth, como tudo tá ali naquele sistema, é como se isso tudo fosse permanente, entendeu? Agora vamos... Essa é meio que a vantagem. Eu não diria nem que é a vantagem. É assim, o que o Bluetooth permite, tá? Num fone, né? Não é nem permite, o que ele facilita, tá? Ele facilita essa implementação de DSPs para você aplicar correções e ter uma resposta mais controlada, né? Dentro do que você quer como marca, né? Ter como sonoridade objetiva. Agora, quais são as limitações? Tem duas aí. A primeira, eu nem considero exatamente uma limitação, tá? No passado que é a quantidade de dados que o Bluetooth consegue transmitir.
Antigamente, né, quando você tinha codec só como USB-C e AAC, por exemplo, você estava falando de uma transmissão de dados que era muito compactada, né? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre MP3, sobre FLAC, né, esse tipo de coisa, né, áudio de alta resolução e tal. O Bluetooth, ele meio que, assim, coloca uma barreira sempre, porque assim, eu posso ter o arquivo da resolução mais alta do mundo, que se eu for transmitir ele via Bluetooth, o Bluetooth automaticamente vai capar essa transmissão, porque ele não consegue fisicamente transmitir uma quantidade tão alta assim de dados. Então, assim, isso não deixa de ser uma limitação do Bluetooth. Agora, a questão é que hoje, com codecs como a PTX HD e principalmente o LDAC da Sony, você consegue já uma taxa de transmissão de, cara, mais de 900 kbps. Então, assim, um FLAC tem 1411 kbps. O MP3, que pra mim é mais do que suficiente, né? Como eu já fiz vídeo sobre MP3 e FLAC aqui, mostrando que, cara, a grande maioria das pessoas não é capaz de detectar a diferença, inclusive eu não vejo diferença entre arquivos acima de MP3 320 kbps. Então, assim, pra mim o aptX HD, pra mim o LDAC são mais do que suficientes. O Bluetooth ele tá limitando um pouco a qualidade? Tá, porque se eu pegar um arquivo lossless, né, o Bluetooth ele não vai transmitir todas essas... Ele não vai transmitir todos os dados, né? Ele vai capar um pouco. Mas, de novo, isso pra mim, tá? E pra grande maioria das pessoas não vai ser audível, porque com um bom codec, né? Se você pegar um codec mais simples, vai ser audível sim. Você vai ter uma compressão natural do Bluetooth. Agora, você pega, um bom fone Bluetooth com um bom codec, né? Tipo um aptX HD ou um LDAC, você já vai conseguir transmitir arquivos, cara, dentro do espectro audível de forma, assim, transparente. Agora, a segunda limitação, eu acho que talvez seja meio que, assim, o ponto principal, tá? Que é uma questão de custo, tá? Para ilustrar, eu tô aqui com alguns fones que... não, mas alguns sacrificaram suas vidas para eu poder mostrar isso para vocês. Primeiro, isso daqui é um Arcano SHP300. Tá? É um fone que eu adoro, né? Já fiz review aqui no canal, já teve várias vezes em listas de, tipo, melhores fones que você consegue, né? Em determinadas faixas de preço. E é o seguinte, olha só o que eu tenho nesse fone. Um alto-falante, um alto-falante bem grande, inclusive, uma concha e uma estrutura. Todo fone é só isso aqui. Ou seja, o custo de desenvolvimento e de produção desse fone, ele tá na estrutura e no falante. Então, vamos supor que eu quero ter um fone que vai chegar numa determinada faixa de preço, né? Como fabricante de fones. Eu vou pensar, cara, eu vou ter um budget, vamos supor, né? Eu tenho um orçamento ali para considerar o custo unitário desse produto. Se eu tenho um fone passivo, o tanto que eu vou conseguir alocar para a parte que faz diferença real para a qualidade de som, ou seja, a qualidade do falante e da estrutura, vai ser muito maior. Em comparação, isso daqui é um fone Bluetooth da Blitzwolf. Não sei nem o modelo, não é um fone bom não. Eu tenho aqui o alto-falante, ok, mas eu tenho também uma placa de circuito impresso. Aqui eu tenho amplificador, aqui eu tenho DAC, aqui eu tenho receptor Bluetooth, aqui eu tenho conectores, aqui eu tenho botões. Do outro lado aqui eu tenho o alto-falante também, tá aqui, mas eu também tenho aqui uma bateria. Tudo isso aqui custa dinheiro, entendeu? Então assim, do custo de produção desse fone... eu acho que ele custa, sei lá, tipo R$150, vamos supor, né? Se eu tenho R$150 aqui desse fone, aí vamos supor que o custo dele é 75, né? Desses R$75 que eu tenho de custo aqui, parte foi para bateria, parte foi para esse circuito, parte foi para os conectores, parte foi para o amplificador, parte foi para o DAC, né? Parte foi para o desenvolvimento de um fone que é mais complexo. Então, os componentes aqui que são responsáveis pela qualidade pura de som, eles representam uma parcela menor do custo unitário desse fone, né? Principalmente quando eu comparo, por exemplo, com o Arcano SHP300, que é basicamente só um alto-falante e uma estrutura em volta dele, entendeu? Né? Um outro exemplo aqui. Cara, isso daqui é um KBear KS1, que sacrificou a vida aqui pelo bem da humanidade. Olha só, eu tenho aqui o conector e o alto-falante. Acabou, tá vendo? É uma concha só aqui, tá vendo que fecha aqui. Tem aqui também o bocalzinho de saída, né, que fica aqui na frente. Mas é basicamente isso. Eu só tenho o alto-falante. É tudo que esse fone tem. Agora, se eu pego o Cuba Mali, por exemplo, olha só, ele tem uma bateria,
ele tem uma plaquinha de circuito impresso, que também tem todas aquelas coisas aqui dentro. E aí, olha o falante aqui. Ele tem que ser muito menor, eu tenho menos espaço para ele, né? Dentro do todo físico do fone. Então, assim, eu tenho até menos espaço para trabalhar na acústica dele. Assim, nesse caso, até, modéstia à parte, eu considero a qualidade de som do Mali muito superior à qualidade do KBI KS1. Mas é porque o KS1 é muito simples, né? Não é um falante dinâmico grande coisa. Agora, se eu comparo, por exemplo, o Mali com, sei lá, um KZZ S10 Pro, por exemplo, né? O Team T2, por exemplo, né? Aí a briga já fica muito mais complicada, né? E já são fones que estão num nível aí meio que mais próximo, né? E custam menos do que o Mali, porque no Mali você pagou, cara, pela placa, pela bateria, pela case, pelo carregador, né? Por uma série de coisas. Você pagou por isso tudo aqui, né? Porque tudo está embutido no custo de produção. Então, no caso de um fone Bluetooth, o que acaba acontecendo é isso. É tipo, cara, quer dizer que a qualidade necessariamente vai ser pior do que a de um fone com fio? Não. Como eu falei, eu acho o Mali muito superior ao KBI KS1. Mas se eu for comparar com o Moondrop Aria, por exemplo, né, que custa menos com o Mali, não tem nem comparação. O Aria é muito superior em qualidade de som, né? Porque todo o custo do Aria foi exclusivamente pra concha, pro projeto acústico e pro alto-falante dele, entendeu? Então, não é que o Bluetooth, nesse caso, esteja perdendo qualidade. Eu acho que, assim, a única área onde dá pra dizer que o Bluetooth perde qualidade é quando a gente considera que ele tá capando, né, a taxa de transferência. Mas, como eu já expliquei, isso não necessariamente é audível, né? Porque se você tiver um bom codec, essa transferência já vai ser mais do que suficiente, tá? Pra transmitir tudo que você consegue escutar. Só que, se eu estiver comparando o fone Bluetooth com um fone cabeado na mesma faixa de preço, pode ter situações em que o Bluetooth é melhor? Pode, tá? Porque existem fones cabeados que não são tão bons. Mas se eu pegar assim, meio que assim, tipo, putz, de 300 a 400 reais, eu pegar o melhor fone Bluetooth e o melhor fone cabeado, quase certamente o fone cabeado vai ser superior, né? Porque, de novo, todo o custo dele, todo o objetivo dele tá, assim, inteiramente nas partes que são responsáveis pela qualidade de som, entendeu? Então, é mais ou menos isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar essa situação pra vocês, porque, como eu disse, não é tão simples assim, né? Eu acho que hoje fones Bluetooth são capazes de entregar uma qualidade muito alta, tá? Acho que até um bom exemplo, cara, é do AKG K3, acho que é o K361 ou 371. Ele tem uma versão normal e ele tem uma versão Bluetooth. A versão normal custa na casa aí dos 700 reais, eu acho, e a versão Bluetooth custa na casa dos 1.200, 1.300, entendeu? Então, assim, essa é meio que a diferença. Eu acredito que o som deles seja, se não for igual, muito parecido, tá? Entre o Bluetooth e o cabeado. Mas se você entenda que, assim, isso é o que custou você implementar Bluetooth nesse fone, entendeu? Então, esse é o adicional que vem, né, pra você ter o Bluetooth. Então, se eu pego fones do mesmo preço, possivelmente os fones Bluetooth eles estariam competindo com fones cabeados que custam metade do preço, entendeu? É meio que por aí essa situação, sabe? Então, fones Bluetooth podem ser excelentes, podem ser fenomenais. De novo, não é simples como, tipo, a Bluetooth perde qualidade, né? Bluetooth hoje já é capaz de entregar uma qualidade altíssima, né? E tem uma outra questão também, óbvio. Se num fone Bluetooth eu tenho o amplificador e o DAC internos, que são alimentados por bateria, é claro que eu não vou ter como competir com um amplificador e DAC dedicados de mesa, por exemplo, né? Pensa só, cara, nisso daqui, no combo da Sabage, estão basicamente os mesmos componentes que estão aqui, né? O que vocês acham que é melhor? É óbvio que a qualidade, né, disso daqui é mais alta. Então, isso também esbarra naquela questão do teto, né? De assim, o Bluetooth ele consegue te levar até certo ponto, tá? E esse ponto é alto, não é como se fosse tipo, não, a qualidade sempre vai ser baixa. Não, cara, existem fones Bluetooth com qualidade excepcional. Ou vou botar da seguinte maneira, se você pega um daqueles módulozinhos, tipo da TRN ou da KZ, sabe, que transformam qualquer fone normal em true wireless, cara, eu tenho certeza que assim, um bom fone custom, por exemplo, com um módulo desses, certamente é muito superior à vasta maioria, tá? Dos fones cabeados normais, tá? Mas, assim, se eu for pegar esse fone incrível, né? Custom, por exemplo, e plugar ele num bom amplificador e DAC de mesa, certamente o resultado vai ser maior do que você plugar nesses módulozinhos, né? Tipo aquele KZ A09, eu acho que chama. Mas é isso, gente. Ficou longo, espero que não tenha ficado muito confuso, mas espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho sobre essa questão, que, mais uma vez, é complexa, mas
Espero que vocês agora consigam entender. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.